Saudações a todo mundo. Então, como eu já disse, eu tive que fazer uma pequena cirurgia. E a boca é um lugar complicado, de modo que eu tive que tomar antibióticos muito fortes e eu tô passando muito mal por causa dos efeitos colaterais da medicação, principalmente os antibióticos aí. Mas eu não posso ficar sem discutir uma coisa muito importante, que são as raízes da ideologia que está justificando as coisas horríveis que migrantes europeus, invasores, colonizadores europeus de uma religião específica estão fazendo no sudoeste da Ásia sob justificativa religiosa. O Moisés do Êxodo é uma invenção. Se o Moisés do Êxodo foi inventado do nada, ou se ele é inventado a partir de uma tradição, isso está em discussão. A teoria mais aceita é de que Moisés é um personagem tradicional, de tradição, de ferreiros, que a Bíblia chama de haras. A maçonaria, inclusive, usa eles, que é o maçom, né? É o ferreiro, deriva daí a palavra maçom, que eram metalúrgicos. E são os responsáveis por fazer arma, ídolos, imagens. Quando você procura na Bíblia, você encontra referências a Moisés fazendo imagens de Deus e neto de Moisés fazendo imagem de Deus. Então, os pesquisadores, e eu os acompanho nisso, advogam a tese de que há uma memória traditiva, não um personagem, uma memória tradicional de um Moisés quenita, chama hipótese quenita, de um Moisés quenita que era de um grupo de ferreiros, talvez, e daí que deriva Caim, por exemplo. Caim deriva dos quenitas. Mas o Moisés do Êxodo é pura ficção, mas Moisés pode ter existido com uma tradição completamente divergente da do Êxodo. Mas o Êxodo, nada. Israel não foi para o Egito, Israel não saiu do Egito, Israel não conquista Canaã, tudo isso é mitologia. A historiografia moderna hoje, historiografia, construída com arqueologia e com história, diz o seguinte: só tem dois povos na Palestina, os israelitas no norte, que são cananeus, e os abramitas no sul, que são cananeus. Não tem judaíta, não tem mais ninguém, é só israelita no norte, dos povos bíblicos, e os abramitas no sul. Há uma tradição em Amós com referência a um grupo que constitui Israel. O livro de Amós é escrito no século VIII, então é um material pré-exílico. E lá há uma referência ao Êxodo, mas o que diz no livro? Primeiro, o texto de Amós é muito engraçado, porque ele fala assim: vocês não são para mim, ó israelitas, como os cuxitas? A divindade falando para o israelita. Você e um cuxita para mim é a mesma coisa. Eu não trouxe vocês do Egito? Eu não trouxe os filisteus de Cafto? E eu não trouxe os arameus de Kir? Ou seja, o que o profeta está falando? Grande porcaria o êxodo de vocês. O êxodo de vocês não serve para nada. Porque vocês estão aqui? Sim, porque eu trouxe. Mas por que está o filisteu aqui? Porque eu trouxe. Por que está o arameu aqui? Porque eu trouxe. Por que tá... Isso está no livro do profeta. E aí depois, no capítulo 5, ele vai dizer assim: e além do mais, vocês me ofereceram alguma coisa no deserto? Não. Vocês adoravam Caivã e o vosso Deus Estrela. Então, quando você pega essas informações, que são 300 anos antes da redação do livro do Êxodo, e você faz uma aposta historiográfica sobre isso, a que conclusão que se chega? Há um contingente populacional em Israel, um grupo, que tem uma tradição de ter vindo do Egito, mas eles não eram israelitas, não adoravam Yahvé, eles saem do Egito politeístas, e aí eles podem ter encontrado Yahvé no sul de Canaã, porque, você vai me perguntar isso daqui a pouco, então eu não vou dizer agora, mas Israel não é sequer um deus judeu. Eles encontram Yahvé ali no território dos Edomitas, e pode ter levado Yahvé lá para Israel. É a tese que se usa hoje. Mas Israel foi destruído, essa tradição não serve para nada. Provavelmente os refugiados trouxeram essa tradição, ficou lá em Judá durante um tempo, mas não tem utilidade, porque as mitologias da Bíblia não são contos e lendas dos irmãos Grimm. Eles usam as mitologias para representar a circunstância histórica do que está acontecendo, tipo Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma leitura da circunstância histórica. A besta que diz que a Babilônia é Roma. Então, os mitos têm essa funcionalidade histórica de controle social. Escreve uma peça como se tivesse acontecido há 1000 anos atrás, mas na verdade está representando o conflito que está sendo resolvido naquele momento. Uhum. Esse Judá vai receber a mitologia do Êxodo, a tradição do Êxodo, não vai ter o que fazer com isso, mas 200 anos depois, quando o pessoal voltar do cativeiro, eles vão pegar a tradição do Êxodo e ler a volta da elite, porque quem foi para o cativeiro não foi o povo, foi a classe dominante. A classe dominante vai pegar a mitologia do dilúvio, da Babilônia, para dizer que quando eles foram para o cativeiro, na verdade não era castigo, eles estavam sendo preservados, e explicar com a mitologia do Êxodo, que quando eles voltaram, eles não estavam voltando com o rabo entre as pernas, era Yahvé trazendo eles para conquistar a terra. Aí eles escreveram o livro do Êxodo. E um dado curioso, o sumo sacerdote que fez isso chama Josué, que é o nome do general de Moisés. Quer dizer, quem toma a terra na tradição do Êxodo é Josué. E quem está tomando a terra de verdade aqui no século V, tomando a terra dos camponeses, é Josué, o sumo sacerdote. Aí você imagina o impacto psicológico da leitura disso. A esmagadora maioria da Torá são narrativas mítico-literárias. Os personagens representam pessoas que estão envolvidas no conflito histórico. O conflito é resolvido pela classe que vai vencer, e a classe dominante, e aí as narrativas bíblicas são como que atas daquele conflito. Por exemplo, vou dar só um exemplo, porque não dá para a gente gastar, precisaria de muito tempo para entrar em detalhes, mas um exemplo só. Tem uma passagem em Números, que é Miriam e Arão estão reclamando que Moisés está dizendo que Deus só fala através dele, quando até aquele dia Deus tinha falado através de Miriam e através de Arão, Números 12.
O que o escritor da narrativa faz? Faz Deus aparecer na narrativa, chama os três. Que história é essa de vocês estarem falando mal do meu servo Moisés? Aí já tem uma frase enigmática. Quando tem um profeta no meio de vós, mas Miriam, Arão não é profeta? O que está fazendo a palavra profeta ali? Quando tem um profeta no meio de vós, é verdade, eu falo com ele em sonho, ele diz, Moisés não. Com Moisés eu falo boca a boca, ele vê a minha forma. Está escrito, ele vê a minha forma. Hoje a gente ensina que Deus não tem forma, é espírito, e o pessoal se diz bíblico. Lá, ele vê a minha temuná, a minha forma. Agora, porque você falou isso, vai ser leprosa. Aí joga uma praga em Miriam, ela é leprosa, fica fora do acampamento, mas olha que coisa interessante. Miriam e Arão reclamaram, mas porque só Miriam foi castigada. Aí Arão chega perto de Moisés, ainda implora, perdoa ela. Aí, se uma filha cuspir na cara do pai não vai ser perdoado, por que eu vou perdoar essazinha aí? Vou perdoar, não. Leitura errada desse texto. Você fica achando que é um episódio lá da época de Moisés. Não é nada disso. Isso é uma ata de um conflito resolvido. São 3 grupos em conflito. Tem os profetas, e o que interessante é que quem representa a profeta é a mulher, que é a Miriam, que eram profetisas. Tem o sacerdote dos altos, o sacerdote popular, que é representado por Arão, e tem o sumo sacerdote do templo de Jerusalém, que é representado por Moisés. O conflito histórico que se deu é o seguinte: os sacerdotes que vieram da Babilônia disseram, a partir de agora acabou, não tem mais profeta, não tem mais levita, só pode cultuar no templo de Jerusalém, quem não aceitar é morte, como está lá em Zacarias 13, quem se levantar como profeta, pai e mãe tem que matar. Aí os profetas e as profetisas e os levitas independentes vieram brigar com o templo de Jerusalém. Isso está na narrativa. Os dois estão reclamando. Como assim? Deus falou com a gente, como é que agora só fala com Moisés? Aí, só que como é que termina a narrativa? Um lado apanha e o outro não. Como é que você vai saber o que aconteceu? É só para você ler crônicas. Os levitas são comprados. O templo de Jesus, além faz assim, olha só, um profeta não dá para negociar não, mas com vocês eu negocio, você não quer trabalhar para mim? Aí eles pegam aqueles sacerdotes todos, que faziam sacrifícios independentes, traz para o templo de Jerusalém, aí fica o sacerdote da tradição sadoquita, os levitas, e vai sobrar para quem? Vai sobrar para os profetas. Essas narrativas da Bíblia são todas assim. Gênesis 1 é assim, Gênesis 2 e 3 é assim, o texto de Caim e Abel é assim, o texto do dilúvio é assim, a Torá inteira é a representação teológico-política de conflitos. O conflito não é resolvido pela narrativa. O conflito é resolvido, a narrativa é apenas a operação simbólica da manutenção catequética da resolução violenta do conflito. Vejam só, toda a história da Terra Prometida, de não sei o que mais, não tem fundamentação histórica, arqueológica. É uma fundamentação religiosa. Agora junta isso com o dinheiro e você verá o que sai. Cuando Netanyahu admitió que Israel le dice a Estados Unidos qué debe hacer. זה לא מקשה אחת, זה לא מקשה אחת. יש את הסנאט, יש את הקונגרס, יש את הכוח היהודי שהוא עצום, יותר חזק משהיה אי פעם, יש דעת קהל, יש לנו כוחות כבירים בדעת הקהל שמתנגדים למדיניות הזאת, גדולי הפרשנים. אמריקה לא תכפה עלינו דבר.